Amados irmãos queridíssimos, eu cumprimento a Igreja de Cristo Jesus com a gloriosa paz do Senhor, que a paz da parte de Deus, Pai de nosso, e da dos sete Espíritos, e da do Senhor Jesus Cristo, te sejam multiplicada, que a paz da parte de Deus Pai e da dos sete Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o Rei da Glória, aquele que é, que era e que há de vir, te sejam multiplicados abundantemente sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre o teu chamado vocacional, sacerdotal, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre a tua casa. Saiba que você é uma bênção, meu irmão e minha irmã, é um canal de bênção, que o Senhor usa poderosamente para também transmitir essa mensagem como mensageiro. Nós somos aqui o emissário, mensageiro desta palavra, das boas novas da salvação que nos foi confiado. Pregar o evangelho do reino de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo falar em Mateus, no seu capítulo 10, verso 7, e disse-lhe Jesus: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado o reino de Deus, o reino de Deus está dentro de nós. Quem vos fala é o irmão Rod, o evangelista Rod. Tudo bem, meu irmão, minha irmã? Se é a primeira vez aqui em nosso canal, eu vou pedir encarecidamente que o irmão faça a sua inscrição aqui embaixo, se inscreva neste canal, deixe aqui o seu like, aqui ao lado o joinha, e ative aí ao lado também o sininho das notificações, que é os próximos conteúdos que nós postarmos aqui em nosso canal, você possa receber aí em seu aparelho celular automaticamente. Aqui nós abordamos diversas temáticas, nós postamos trazendo a mensagem da parte de Deus Pai, no amor de Cristo Jesus, com a presença gloriosa do Espírito Santo, que traz renovo, nos guiando sempre em toda a verdade, sempre nos debruçando na narrativa da Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática e conduta do cristão. Tudo que está fora da palavra, aí é heresia, achismo, são os ismos, achismos, filosofias vãs. Mas tudo que tem sustentabilidade pela palavra de Deus é a pura verdade. Nós trazemos aqui todos os dias, postando sempre a palavra de Deus, todos os dias sempre uma mensagem nova da parte de Deus Pai, com dias intercalados. Na segunda-feira é o Antigo Testamento, ali estamos discorrendo no livro dos Salmos. Hoje é a escatologia bíblica, porém nós estamos também no Antigo Testamento. Hoje nós iremos trazer a continuação numa ordem cronológica, o sermão expositivo. O que é um sermão expositivo? É a leitura da carta completa, para não pegar versículos isolados e criar doutrina de homem. Isso é um grande risco, que nós estamos vendo, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, a proliferação dos falsos profetas, que usam versículos isolados para criar uma doutrina. Isso é um erro gravíssimo. Devemos orar por estas pessoas para que volte ao caminho, na verdade, para a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a doutrina de Cristo, onde Cristo Jesus é exaltado, onde nós ministramos a palavra de Deus. Você também, meu irmão, minha irmã, sempre sempre na verdade fundamental e fundamentada na Bíblia Sagrada, na narrativa do texto sagrado. Então, hoje, na escatologia bíblica, que é os dias de terça-feira, estamos ali discorrendo o livro do profeta Isaías,
do versículo do capítulo 24 até o capítulo 35. Hoje, em especial, iremos entrar no capítulo 30, onde faremos a leitura da carta completa, depois traremos estudo mais aprofundado, pois essa carta, para nós entendermos a parte histórica, ela fala o profeta Isaías, que é o profeta, é o filho de Amós, né? É um dos maiores profetas no Antigo Testamento, considerado como um profeta messiânico, né? O profeta messiânico, um dos maiores profetas, pois o livro de Isaías são 66 capítulos. Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel, esses são os profetas maiores do Antigo Testamento. Tem os profetas menores, não de conteúdo de carta ou de exortação, não, viu, meu irmão? Né, minha irmã? Então, são que nós encaixamos aí dentro da bibliologia, né? O estudo nas Sagradas Escrituras e também na teologia sistemática. Porém, nós devemos olhar sempre para teologia bíblica, que é sempre nos debruçando com o texto sagrado, com a Bíblia Sagrada, deixando a palavra de Deus falar aos nossos corações. Porém, nós trazemos um pouco da parte histórica para entendermos o contexto. Nessa carta, do capítulo 24 até o 35, o qual nós estamos tratando, fala-se da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e também do período da grande tribulação, período que vai acontecer quando Jesus retira a igreja. Nós iremos no arrebatamento, nós iremos encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Aí tem um período da grande tribulação, a rejeição que teve, né, na primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, trata também, e também até o milênio. Fala sobre o milênio também, o reino milenar, novos céus e nova terra, principalmente lá no capítulo 66 e 65 de Isaías, e o capítulo 35, também o capítulo 11, onde nós voltaremos lá, mas seguindo a ordem cronológica, iremos até o capítulo 35. Depois voltaremos e começaremos do início, para entendermos a parte histórica, literal, para a aplicabilidade nos dias de hoje, e a parte profética também, qual nós estamos inseridos no estudo, na narrativa profética. Nós sabemos que a profecia, ela tem 3 tempos. Tem as profecias de dupla referência, que já se cumpriram e no mesmo versículo, ou às vezes em 2 versículos diferentes no seu contexto ali. Profecias que já tiveram a primeira parte, se cumpriu na história de Israel. A profecia de dupla referência que ainda irá se cumprir no plano escatológico de nosso Deus, nosso Pai, no advento da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. São as profecias também, né? Profecias são em 3 tempos. Profecias que já se cumpriram são as profecias que cumpriram-se. As profecias que estão se cumprindo hoje, aí nós denominamos como as profecias que estão cumprindo-se. E as profecias que ainda irão se cumprir, cumprir-se-ão, ainda irão se cumprir na história, na narrativa do texto sagrado, e na história do mundo físico, e também sabemos que no plano espiritual, e também do plano dos novos céus e a nova terra, pois Deus, ele tem um controle absoluto da história do passado, do presente e do futuro, e deixou o plano salvífico quando enviou o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para participarmos, para desfrutarmos da plenitude da bênção completa nos novos céus e na nova terra, e vivendo e reinando com nosso Senhor Jesus Cristo de eternidade em eternidade, como diz lá o texto de João 3,16, o próprio Senhor Jesus Cristo falara, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de
tal maneira. O mundo cosmos, né? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que crê em Cristo Jesus, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Temos a vida eterna em nosso Deus e nosso Pai. Temos a vida eterna em nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo. Temos a vida eterna em nosso amigo Espírito Santo que está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. O Consolador, Paráclito, Advogado, Amparador, o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. E em mais uma carta irá guiar-nos, nos debruçando nesse texto sagrado tão impactante, de tanta relevância. Não se esqueça de compartilhar, abençoando outros irmãos com esta carta poderosa do Espírito Santo, compartilhando aí no grupo de WhatsApp, Instagram, Facebook, principalmente no WhatsApp, entre os irmãos da comunidade onde você congrega, no grupo de trabalho, no grupo da família, entre os seus contatos, enfim. Vamos fazer a obra do reino de Deus semeando. E você, meu irmão, minha irmã, é um canal de bênção também para evangelizar, transmitindo esta palavra, levando essa palavra para outras pessoas, para que mais pessoas, mais vidas saibam, né? Quanto é maravilhoso a palavra de Deus e quanto o Senhor Jesus Cristo nos ama, e a sua misericórdia é infinita e se renova a cada manhã, e a longanimidade do Senhor aguarda, pois assim como diz a palavra do Senhor em 2 de Pedro, no seu capítulo 3, o versículo 8, assim diz a palavra do Senhor: mais amados, não ignoreis uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Meu Deus, é muito forte. Olha o plano da eternidade. Olha os pensamentos do Senhor. Olha como é a eternidade com Deus. A diferença. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o Senhor aguarda a longanimidade para que todos sejam alcançados. Através da minha instrumentalidade, da tua instrumentalidade, nós juntos proclamando o evangelho do reino de Deus, o evangelho da salvação, as boas novas da salvação, pregando o evangelho do reino de Deus, quer seja aqui na internet, nas ruas, nas praças, nas famílias, nos hospitais, onde tem o maior número de transeúntes, na própria congregação onde você cultua, combatendo o bom combate e guardando a fé e o amor, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus por isso. Amém? Então o profeta Isaías, ele é filho de Amós, né? Ele é um dos profetas maiores, aqui do Tanar, né? Que o Tanar é o Antigo Testamento. Ele anunciou as suas mensagens foram endereçadas ao povo de Judá, ao povo do reino de Judá, e também aos moradores de Jerusalém, datado entre 742 e 687 AC, antes de Cristo, e cerca também de 100 anos antes dos tristes acontecimentos que marcaram, né, o exílio na Babilônia. Ali que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e Judá e destruiu, né, o templo e levou cativo para o povo hebreu, o povo judeu, para a Babilônia. Durante 70 anos, essa profecia que foi profetizada também pelo profeta Jeremias. 70 anos, Deus toma na boca do profeta Jeremias. Então são mensagens de exortação, parte histórica, parte profética também. Principalmente essa tratativa que nós estamos nos debruçando. Vamos abrir então a Bíblia Sagrada em
Isaías, no seu capítulo de número 30, a temática é os filhos rebeldes. Vamos lá então. Isaías 30. Vamos fazer em duas partes. Amanhã traremos a segunda parte, porque essa carta ela é mais comprida. Amém, meu irmão? Ai dos filhos rebeldes. Isaías 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. É o próprio Senhor exortando. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Ponto de exclamação. Versículo 2. Que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Versículo 4. Porque os seus príncipes estão em Zoan, e os seus embaixadores chegaram a Ranes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul. Peso é sentença, essa palavra peso é sentença. Peso dos animais do sul para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente, voadora. Levarão as costas de jumentinhos as suas fazendas, e sobre as córcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão, à toa, né? Inútil. Porque o Egito os ajudará em vão. Papel tremendo na história profética da nação do Egito também. Depois nós entraremos, vamos para a parte histórica, porém nas narrativas. Porém o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disso. Próprio Senhor, no estarem quietos, estará a sua força. Versículo 8, olha que tremendo versículo 8, deixe marcadinho o versículo 8. Vai, pois agora, escreve isto em uma tábua perante eles, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para este tempo, para o tempo vindouro, para a geração futura, para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Tremendo esse versículo, deixe marcadinho, depois nós traremos aí um pouco mais de desdobramentos aí, no estudo mais pormenorizado aí. Trataremos aí dos pormenores neste versículo e outros versículos também, posteriormente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Olha que desobediência estava acontecendo. Como não é diferente dos tempos de hoje. Que dizem aos videntes, eram os falsos profetas, né? Que dizem aos videntes,
ou também os profetas verdadeiros, né? Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, aqui os verdadeiros, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas, palavras lisonjeiras. O povo de Israel falava, né? O próprio Deus falando, que o povo de Israel queria que levantasse videntes e os próprios profetas falassem não coisas retas, mas coisas aprazíveis, né? Coisas enganadoras. Meu Deus, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, do caminho, da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante vós. Olha o desvio de conduta, né, do povo perante nós, pelo que assim diz o Santo de Israel, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo. Assim, pelo que diz assim, pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente, repentinamente, em um momento. E ele o quebrantará, e ele o quebrará, como se quebra o vaso de oleiro, e quebrando-o, não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em se converterem, em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes, mas vocês não quiseram, mas não a quisestes, mas dizeis, mas vocês dizem, mas dizeis, né? Olha que aplicabilidade. Não, antes sobre cavalo fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso, os vossos perseguidores serão ligeiros no dia da perseguição, no dia da grande tribulação. Ali na batalha de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39, e também no vale de Esdraelon, no vale de Armagedon, na batalha do Armagedon, Monte Megido, lá em Israel. Só que não confundam a batalha de Gog e Magog, que é antes, Ezequiel 38 e 39, com a batalha do Armagedon. A batalha de Gog e Magog é o pai, que pelejará Saraiva, né? Ele vai derramar ali
os corpos vão ficar estendidos durante 7 anos, as armas serão enterradas durante 7 anos. É uma guerra de proporção mundial. Devemos estar atentos aos sinais. E Armagedon é o próprio Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, voltando com a igreja, lá em Apocalipse, no seu capítulo de número 16. Mas nós traremos depois, a profundidade nessa temática. Vamos aqui finalizar, né, o versículo 17. Mas fique ligadinho, nós trataremos sim, assim, um especial só sobre essas duas batalhas que ocorrerão, né, nestes tempos finais, nos últimos dias. 1000 homens fugirão ao grito de um. Versículo 17. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vocês fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso, o Senhor esperando o remanescente, oração de rogos e súplicas, quando o povo de Israel, o remanescente, irá clamar ao Senhor, como está lá em Zacarias 12, 13 e 14. Eu derramarei sobre o meu povo um espírito de súplicas e quebrantamento, e orarão ao Senhor. Por isso o Senhor esperará, os remanescentes será salvo. Esperará para ter misericórdia de vocês, e por isso será exalçado para se compadecer de vocês, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados, felizes, abençoados todos os que nele esperam. Pararemos aqui no versículo 18. Depois, amanhã nós trataremos a segunda parte do capítulo 30. E entraremos em alguns versículos, trazendo aí a aplicabilidade para os tempos de hoje, para o cumprimento da profecia em Israel também, que é o relógio de Deus ali, é o relógio de Deus. E para a igreja de Cristo Jesus. Nós somos seguidores de Cristo Jesus. Os nossos irmãos judeus messiânicos também são seguidores de Cristo Jesus. O remanescente será salvo. Fique na paz, fique na bênção. Traremos mais estudos, meu irmão. Calma, estamos estudando também, devemos ser humildes, estamos estudando, buscando do Espírito Santo para trazer a literalidade, a parte profética também, e aprofundar também cada vez mais, para sermos abençoados por tudo que o Espírito Santo irá falar conosco nesses estudos proféticos. Hoje, às terças-feiras, que é a escatologia bíblica, que é a doutrina do fim, os ensinos do fim. Iremos trazer aí também referências no Novo Testamento e também outras referências também no Antigo Testamento. Principalmente, amanhã trataremos também a carta de Zacarias, do profeta Zacarias, esse sacerdote Zacarias, que foi o pai de João o Batista, que batizou o Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão. Trataremos aí também sobre essa profecia da volta, do advento, da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, fique na bênção. Eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã. Que alegria! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e dediquemos tempo para estudar a Bíblia Sagrada, as Sagradas Letras, as Sagradas Escrituras, meditar, estudar e ler com muita profundidade, com muita atenção, sempre lendo o capítulo anterior, o capítulo do estudo profético que você está se debruçando, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e também o capítulo subsequente, para entender todo o contexto
e buscar fontes, tanto em outras narrativas, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Então, nós devemos ver isso como uma bênção tremenda, um investimento espiritual, o que é se dedicar no seu devocional, na parte da manhã, na leitura, na parte da tarde, noite, madrugada, enfim, quando você separa esse tempo precioso, pois é um tempo precioso, pois quando nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, meditando, nós estamos ouvindo o próprio Deus falando aos nossos corações. E o Espírito Santo vai abrindo o entendimento, a nossa compreensão, para não vivermos essa superficialidade, nenhum evangelho raso, mas sim para entendermos o que o Senhor está falando conosco e para aplicarmos estas verdades em nossa vida, para aí sim compartilharmos com todos os nossos irmãos o plano salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia e graças a Deus. Fique na paz e fique na bênção até o nosso próximo vídeo, meu irmão, minha irmã. Fique na paz e fique na bênção até o nosso próximo vídeo. Até lá. Um abraço do Evangelista Rod. Tchau.